O pastor Marcos Granconato, que é amigo do pastor Paulo Júnior, disse que o pastor está doente, está com síndrome de burnout. Mas o que é burnout? Eu quero lhe dizer que você e muitos pastores influenciados pela psicologia estão definindo de modo incorreto o que é burnout. Burnout vem do inglês e significa esgotamento. Ele existe, nós não estamos negando o esgotamento. Ele existe, não é frescura. Há muitas pessoas profundamente esgotadas. E a jornada de muitos pastores é, muitas vezes, verdadeiramente terrível. Mas a pergunta é, burnout é uma doença em si? A causa do esgotamento é uma doença ou tem a ver com outras coisas? Quase todos os cristãos estão respondendo de maneira incorreta a essa pergunta. E mesmo os pastores mais bíblicos estão disseminando o erro, porque foram influenciados pela psicologia. E se de fato nós quisermos ajudar as pessoas, nós precisamos definir de maneira correta o que leva ao esgotamento. E muitas vezes o que leva ao esgotamento não é uma doença, é uma atitude de ignorar um mandamento bíblico. A ordem para descansar. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá! A palavra burnout vem do inglês, significa esgotamento. E mais uma vez, eu tenho que dizer isso, porque quando eu falo, por exemplo, não, a depressão não é doença, eles dizem que eu estou negando o sintoma, que eu estou dizendo que as pessoas, todas elas estão fingindo, porque tem gente que finge sim, mas você está dizendo que não é real. Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que não é uma doença em si, a tristeza, assim como o esgotamento. Qual é a causa do esgotamento? Vamos pegar a definição dada pelo próprio Ministério da Saúde, e que é basicamente a definição que você tem aí de quase todos os ditos doutores da alma, os psicólogos. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros. Vamos lá, primeiro, você notou como eles tratam síndrome como sinônimo de doença? Quando eles falam nas ditas doenças mentais, TDAH, burnout e por aí vai, nós pedimos a eles marcadores biológicos, ou seja, uma causa física. E eles dizem, não, isso aí não é doença, é uma síndrome. Mas o tempo todo, eles usam a palavra transtorno e síndrome como sinônimo de doença. Exemplo, transtorno de depressão. É tão fato que tratam como sinônimo de doença que fala-se em tratamento médico. Toma-se remédio. Tá vendo como são desonestos? Se pedimos um marcador biológico, eles dizem, não, mas não é doença. Mas ao mesmo tempo, tratam o tempo todo como se fosse doença, que precisa até de remédio. O grande sintoma do burnout é exaustão extrema, declara o Ministério da Saúde. Isso é interessante porque, primeiro, eles definem como um distúrbio emocional. Depois, definem como doença e dizem que a causa da doença é excesso de trabalho. Peraí, antes de prosseguir, você precisa definir o que é doença. Doença é a anormalidade física, como explica o psiquiatra Thomas Szasz em seu livro O Mito da Doença Mental. E diz que até Charcot e Freud, doença era um problema no seu corpo, uma anormalidade física. Ele chama de fraude, classificar de doença aquilo que não reflete uma anormalidade física como causa. Por isso ele escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental. Esse psiquiatra diz que a psiquiatria e a psicologia são fraudulentas ao chamar de doença ou síndrome aquilo que não é de fato doença. Allen Francis, diretor do DSM-4, a Bíblia da Psiquiatria, o livro mais importante da psiquiatria e psicologia, que é usado como referência no mundo todo para classificar as ditas doenças mentais ou transtorno ou síndrome, ele confessou que o DSM era uma coleção de construtos diagnósticos temporalmente úteis, não um catálogo de doenças reais. Ora, se doença é uma anormalidade física que tem uma causa material, qual é a causa material do burnout? Não tem. Qual o marcador biológico do burnout? Não tem e nunca haverá, porque tem a ver como o próprio Ministério da Saúde adverte: trabalho demais ou trabalho desgastante. Trabalhar demais ou trabalho desgastante não é uma doença. Trabalhar demais é uma escolha humana e muitas vezes um trabalho desgastante tem a ver com uma circunstância que inúmeras vezes até foge do seu controle. Agora, essa escolha de trabalhar demais não é uma doença, mas pode te levar a ficar doente. Portanto, definir esgotamento em si como doença é aquele erro típico da psicologia que visa patologizar toda a existência humana, para assim ter uma cartela de clientes infinita.
Chamar todo comportamento humano ou sofrimento humano de doença é a estratégia da indústria farmacêutica para resolver a vida humana com uma pílula que é vendida por eles. Olhe como que a psicologia ela já chamou de doença aquilo que a Bíblia chama claramente de pecado. Se eles erraram tantas outras vezes, será que eles não podem estar errados também aqui ao chamar burnout de doença? Vício em bebida. O que a Bíblia diz que é? É doença ou uma escolha? É uma escolha, é um pecado. Mas a psicologia classifica como doença. A escolha de ingerir bebida demais não é uma doença, é uma decisão, mas essa decisão pode te levar a ficar doente, por exemplo, com hepatite. Contudo, a mesma psicologia que classifica a escolha de beber demais como transtorno, também classifica a escolha de trabalhar demais como transtorno. Interessante a comparação, pois assim como beber demais é um vício, muitos até se referem a trabalhar demais como um vício também, workaholic, viciado em trabalho. Lembra da Gabriela Anderson, aquela atleta olímpica que entrou no estádio exausta, toda torta, né, durante as Olimpíadas, porque ela foi além de seus limites. O que temos aqui nesse caso? Burnout, esgotamento total. Mas qual foi a causa do esgotamento dela? Ela estava exausta no meio da corrida porque lá no meio da corrida um vírus a infectou? O vírus do esgotamento? Não. Ela escolheu trabalhar o seu corpo além de seus limites. Por isso, ela ficou esgotada. E sim, ela inclusive colocou a sua saúde em risco, mas não por conta de um vírus. Não foi uma doença que a levou ao esgotamento. Foi uma escolha de levar o seu corpo além de seus limites. Do mesmo modo, muitos homens escolhem trabalhar demais. No próprio caso do pastor Paulo Júnior, o pastor Marcos Granconato disse assim: não, ele está doente. Por quê? Porque ele tem burnout. Olha, ele faz 23 anos que ele não tira férias. Aqui a gente tem um exemplo clássico. Não tirar férias é errado. Isso é errado. A gente precisa tirar férias, é mandamento o descanso. E eu sei também que para o pastor muitas vezes é uma pressão terrível, porque basta um pastor, ele está descansando, um dia ele está lá na praia, e já alguém aparece escrevendo embaixo assim: aí pastor, tá com o dinheiro do dízimo, né? Tá aí de férias enquanto... Então eu sei. Muitas vezes também os pastores, eles não podem descansar. A pessoa está com um problema na segunda-feira, e se a segunda-feira é a folga dele, não interessa, ele tem que parar tudo. As pessoas muitas e muitas vezes querem que o pastor tenha uma disciplina que é impossível, querem que ele esteja visitando o tempo todo todas as pessoas. É impossível, é impossível. Então, ou seja, muitas vezes eu sei como é difícil para um pastor falar: não, eu tenho que descansar. Logo vão dizer: tá vendo? Vagabundo, tá lá, ó, usando o dinheiro do dízimo. Então eu sei como é complexo, mas o pastor precisa, ele precisa ter essa força para falar: não, vamos xingar, vão dizer que eu sou um ladrão, mas eu preciso pensar na minha família, eu preciso obedecer aquilo que Deus ordenou a mim, que é o mandamento do descanso. Agora, qual é o problema de chamar uma escolha, ou então uma circunstância difícil, um trabalho difícil, chamar tudo isso de doença? Porque se eu estou exausto por conta de uma escolha ruim, eu preciso mudar essa escolha, eu preciso me arrepender. Se eu estou exausto por conta de um trabalho que é desgastante, que eu nem escolhi estar ali, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. E se é um trabalho para o qual eu fui chamado, eu estou no trabalho que eu deveria estar. E mesmo assim ele está desgastante, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro reunir fé, força, aguentar, encontrar alguns meios para que eu tenha alívio desse estresse. Agora, chamar de doença não ajuda, porque não é. Eu já vi outros pastores testemunhando isso, né, ou testemunhando: eu tô com burnout, e aí falando do cansaço assim, como se o cansaço em si fosse uma doença. E aí o pastor começa a descrever: olha, eu estava lá, eu estou com síndrome de burnout, eu estou esgotado. Por quê? Porque eu estava trabalhando demais, né? Eu estava lá trabalhando todos os dias. Opa! Eu estava trabalhando todos os dias, sem folga. Mas isso não é pecado? E por que muitas vezes cometemos esse pecado? Porque muitas vezes trabalhamos além da conta. Trabalhamos demais muitas vezes por incredulidade ou cobiça. Então trabalhamos demais por conta de nosso pecado e depois alegamos doença. Sim, agora o seu corpo está destruído de fato. Mas a causa pode ter sido simplesmente que você trabalhou demais. Simplesmente porque escolhemos desobedecer o mandamento do Senhor de descansar. Você lembra do filme Tropa de Elite? O Capitão Nascimento, estressado, exausto por conta da pressão psicológica do seu trabalho, de pôr em risco a sua vida, enquanto o filhinho dele estava para nascer. Tem uma cena que ele aparece assim, ó, tremendo. Tamanho estresse do trabalho dele. Então, até nesse caso extremo, em que você reconhece que esse trabalho é extremamente desgastante, você não pode dizer que o trabalho desgastante em si é uma doença. É uma circunstância ruim, que pode te levar à doença. Mas não é uma doença em si um trabalho desgastante.
E é fundamental, mais uma vez, é fundamental classificar as coisas da maneira correta. Pois assim você pode, por exemplo, falar, não dá, isso aqui estão exigindo demais. Isso aqui é desumano, vocês querem que eu faça algo que não dá, ninguém consegue fazer isso aqui. Ou às vezes você pode falar, poxa, eu acho que eu não nasci para isso. Eu sou vocacionado para outra coisa. Algumas pessoas estão estafadas por conta das grandes capitais. Alguns deveriam considerar mudar de emprego e até de cidade, mudar para o interior. Você não está doente. Pode ser que você não aguenta mais ficar 4 horas no trânsito todo dia. E, mais uma vez, pode ser que está tudo certo. Você está no trabalho certo, você está cumprindo uma carga horária correta e mesmo assim o seu trabalho naquele momento está ruim. Isso acontece, você é uma pressão que você está enfrentando e nessas horas a gente precisa buscar em Cristo Jesus força para aguentar aquilo que é o nosso trabalho. Porque mesmo que você não trabalhe demais, o trabalho é essencialmente desgastante. É intrínseco a ele o suor. É do suor do seu rosto que você vai comer. A partir do pecado, há um quê de maldição no trabalho. Alguns trabalhos, de fato, são mais desgastantes do que outros. Mas todo o trabalho é essencialmente desgastante. O que é necessário fazer, portanto? Primeiro, descanse. É interessante que, em relação aos 10 mandamentos, para não matar, 2 palavras, não mate. Já em relação à ordem do descanso, são quase 100 palavras para Deus falar sobre descanse, guarde o dia do Senhor. É interessante também que em Israel você tinha vários descansos. Não era apenas o descanso semanal. Você também tinha um ano inteiro de descanso para a terra. Tudo precisa de descanso, até a terra. E o engraçado é que com o descanso nós voltamos a produzir mais e muito melhor. É como um machado. Ele precisa ser parado para ser afiado. E justamente por descansar para ser afiado, ele volta muito mais produtivo. Portanto, os cristãos estão desobedecendo essa ordem. Os pastores estão desobedecendo essa ordem. E ao invés de falar, puxa, eu pequei, eu trabalhei demais, eles encontram então na psicologia uma maneira de ocultar o seu pecado. Não, eu estou doente. Quer dizer, agora acho que você está mesmo doente. Mas por quê? Porque trabalhou demais. O homem moderno trabalha demais, não descansa, não tem lazer, não cultiva amizades. Antigamente, você não tinha TV nem celular. Como que as pessoas elas se entretinham? Música ao redor da fogueira, eles contavam contos. Sem nenhum dos recursos tecnológicos, as pessoas eram obrigadas, elas precisavam de outras pessoas para matar o tempo. O entretenimento era algo feito com os outros. Hoje a vida é muito solitária. Você precisa fazer força para fazer um churrasquinho com as pessoas. Toda semana eu fico insistindo com o meu irmão, com o sócio do meu irmão, que é um irmão pra gente, e com alguns irmãos próximos. Vamos fazer um churrasco, tem que fazer um churrasco toda semana. A gente tem que se reunir toda semana. E sabe por quê? Porque o melhor descanso é uma boa amizade. Paulo, ele cita Aristarco, Marcos e Jesus, não Jesus o Cristo. E ele diz o seguinte sobre eles: eles têm sido o meu lenitivo. Lenitivo é calmante. Tá aí o remédio que nós precisamos. Amizades. Cultivar amizades. Você duvida? Italianos de uma cidade chamada Roseto, a 160 quilômetros a sudeste de Roma, foram para os Estados Unidos, na Pensilvânia, em busca de uma vida melhor. E lá eles formaram uma comunidade. Um médico chamado Stuart Wolf pesquisou esses imigrantes e constatou o seguinte: nenhum deles morria de doenças cardíacas. O número de crimes era mínimo. Ninguém dependia de previdência social. As pessoas morriam de velhice. Ele ficou intrigado, né? A Roseto americana era algo totalmente fora da curva. Por quê? E ele foi investigar. Primeira hipótese, alimentação. Não era. Eles comiam mal. Eram fumantes e obesos. Segunda possibilidade, genética. Também não era. Terceira possibilidade, a questão geográfica. A região da Pensilvânia, onde está a Roseto americana, era benéfica à saúde. Não era, porque pessoas de comunidades vizinhas com o mesmo clima tinham altos índices de doenças com o mesmo clima. Sabe qual foi a conclusão dos estudiosos? A causa era a cultura. Uma cultura de comunidade. Um povo unido, pautado em relacionamentos sólidos, um povo religioso. O médico lembra de sua visita ao lugar. Naquela época, víamos 3 gerações reunidas nas refeições em família, sentando-se nas varandas para conversar umas com as outras. Mas as suas descobertas enfrentaram grande reação. O autor do livro Fora de Série explica: ninguém estava acostumado a associar a saúde à comunidade. Portanto, está faltando isso. Mas por fim, a gente também precisa aprender a ser forte, pois é nosso fardo lidar com o suor, com o cansaço do trabalho. Essa mentalidade de chamar tudo de doença tem nos enfraquecido. Antes, esperava-se que fôssemos fortes diante do luto. Hoje, eles chamam de doente.
aquela pessoa que está ali, sabe, desanimada, pensando em desistir da vida, e eles acham que falar isso, ó, você está doente, eles acham que isso de fato ajuda. Não. Ao falar, se eu estou doente, se a tristeza, a minha fraqueza é uma doença, eu não tenho nada a fazer. E aí elas de fato não conseguem sair dali. Se no dia da angústia você se mostra fraco, a tua força é pequena, diz Provérbios. Eu sei falar isso hoje é ser taxado de, você não tem amor. É o contrário. É justamente ter uma cultura que nos estimula. Ei, no dia da angústia você precisa ser forte. Afinal de contas, ser forte nos dias de paz não faz sentido nenhum. A força é justamente para os dias da angústia. Pensa no apóstolo Paulo. Você acha que o trabalho dele era estressante ou não? Em 2 Coríntios 11, Paulo estava combatendo os falsos apóstolos. E então, ele dá uma prova do porquê ele era verdadeiro. A quantidade de trabalho e de sofrimento que ele aguentava. Ele foi apedrejado, ele foi espancado várias vezes. Dê uma olhadinha nisso aqui, ó. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. E como Paulo lidou com tudo isso? Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. E ele disse mais, por isso não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. E de onde vinha tamanha força? Da fé, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. É mais ou menos como Isaías. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Portanto, o que de fato a gente precisa para ajudar as pessoas que realmente estão estafadas? Primeiro, descanse. Segundo, faça um churrasquinho com os amigos. Mesmo naquele dia que você trabalhou bastante, você está cansado, aí você pensa, a única coisa que eu quero é chegar em casa e descansar. Não, faz a forcinha. Vai lá pro mercado, compra a carninha, chama os seus amigos. Isso vai te relaxar. Terceiro, alguns trabalhos eles são terríveis e você precisa de fato mudar, precisa desacelerar um pouquinho, às vezes até mudar de cidade. E quarto, o trabalho, mesmo o trabalho correto, na hora correta, ele tem um cansaço. E a melhor maneira de ajudarmos as pessoas é, seja forte. Como Deus falou para o seu povo várias vezes, seja forte, confie em Deus e Deus vai dar graça para você. Deixa um comentário aqui sobre o que você achou do vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.